sou teu. Há uma necessidade, aleluia, de declararmos isso com o nosso coração voluntário, de vivermos uma vida e dizer: Senhor, aleluia, oh, aleluia. Você pode só continuar louvando? Louve o Senhor com a tua alma nesse momento, sabe? Oh, aleluia. Deus, sou teu e tu és meu. Aplauda ao Senhor, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Como é bom estarmos adorando ao Senhor. A paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus. Podem vos assentar. Glória a Jesus. Meus amados, nosso irmão chegou na quinta-feira, né? No domingo, desculpe. E nos convocou para estarmos ministrando a palavra. Isso é maravilhoso para as nossas vidas, porque falar da palavra de Deus, além de ser uma responsabilidade imensa, é aquilo que o Senhor tem realmente para fazer. E eu já estava com uma palavra, alguns dias atrás, meditando na palavra de Deus. Eu disse: a hora que tiver uma oportunidade lá, eu vou ministrar essa palavra, amém? E Deus coloca no meu coração, porque vemos algumas coisas ocorrendo na vida do ser humano, e de maneira que o tema é perseverando sua vida e fé. Aleluia. Interessante meus amados, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Abacuque, no capítulo 2 e o versículo 4 em diante, para estarmos aqui falando a respeito da palavra de Deus. Glória a Jesus. Amém? Glória a Jesus. Livro de Abacuque, capítulo 2 e o versículo 4. Ele diz assim: o ímpio, isso Deus mandando Abacuque descrever. Escreva, diz: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. E algumas versões diz a sua fé. De fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz com a sepultura e com a morte, nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos esses povos um dia rirão dele. Até aí, meus amados, nós vemos dentro da palavra de Deus algo que ocorre e que o próprio Deus, olhando e sabendo até o que poderia estar acontecendo no futuro, Ele nos fala exatamente sobre um ponto primordial para as nossas vidas. Primeiro, a incerteza do futuro dificulta, ou as dificuldades financeiras, crises na saúde mental, ou até a alma, ou a sensação da solidão, ou falta de propósito. Irmãos, nós estamos aqui vendo dentro da palavra de Deus algo que o homem, ele precisa cuidar de uma coisa importantíssima da sua vida. Primeiro, ele precisa cuidar da sua vida e da sua fé. Nós começamos a ver, irmãos, que a incerteza do futuro e as dificuldades, elas começam a gerar uma certa dificuldade na vida do ser humano, que chega um momento que as pessoas, elas fogem dos seus propósitos, porque elas já perdem a sua fé. E nós começamos a ver dentro da palavra de Deus, que há uma batalha na mente do ser humano. E essa batalha, meus amados, ele vai agindo, ou seja, Satanás, de uma certa forma, vai trabalhando na mente das pessoas a ponto de deixar com que essas pessoas, elas vivam uma situação tão complicada,
que chega-se um momento que tudo tem que ser muito rápido. E isso vai dificultando a pessoa enxergar a sua fé. Por quê? Porque eu preciso tudo rápido. E quando eu quero tudo rápido, eu não consigo enxergar e determinar na minha vida e dizer assim: olha, eu vou esperar no Senhor, porque o Senhor, Ele tem tudo planejado para as nossas vidas. E aí é um problema sério. Mas no livro, a palavra de Deus nos fala que há uma batalha muito grande na vida do ser humano. Como por exemplo, a batalha na mente. Irmãos, eu fico imaginando e pensando como as pessoas, elas estão tão rápido a situação, está sendo tão rápido os dias atuais, que a pessoa lhe diz assim: olha, eu preciso ir muito rápido a um determinado lugar. E aí, nós começamos até a ver o carro. Você imagina naquele tempo, um tempo antigo, que as pessoas chegavam e precisavam ir a cavalo. E chegavam muito tempo, e muitos dias na estrada. O tempo foi passando, a necessidade, porque para se crescer, ou seja, para ir mais rápido, começou a se fazer coisas mais rápidas. E de maneira que nós começamos a perceber, meus amados, que quantas pessoas, elas estão se esquecendo da sua fé e perdendo a sua vida. E aí nós começamos a ver dentro da palavra de Deus que há uma necessidade do homem, da mulher, da criança, do adolescente, eles entenderem que há uma necessidade de estarem perseverando a sua fé em Deus, para que ocorra o quê? Para que a sua vida ela vá e se prolongue. Como por exemplo, se você chega hoje em uma rodovia, a rodovia está te pedindo o quê? Para que você caminhe lá 100 por hora. Não, eu quero caminhar 120. Eu quero caminhar 150. Eu quero correr o máximo que puder, porque o meu carro tem condições de fazer isso. Então nós começamos, meus amados, a perceber que há uma necessidade de nós irmos à palavra de Deus, compreendermos a palavra de Deus e saber que nós estamos nas mãos de Deus. E o tempo é de Deus, o tempo não é nosso. Amém? De maneira que nós começamos a perceber que Deus, Ele deseja renovar os nossos pensamentos. Os pensamentos negativos, eles permitem, meus amados, que nós muitas vezes vamos deixando um pouco a nossa fé. E isso é um problema tão sério, que hoje podemos dizer que a psicologia ela trabalha muito forte em relação a isso, e você encontra muito mais pessoas com problemas de mente, ou seja, problemas psicológicos, do que um tempo antigo, ou um tempo atrás. Porque, meus amados, eles se esquecem de ver dentro da palavra de Deus, que Deus deseja renovar o nosso pensamento. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Romanos 12, 12. Romanos 12, de 1 ao 2, desculpe. Glória a Deus. Primeiro ponto, meus amados, preste bem atenção nisso. O que diz a palavra? Portanto, irmãos, peço que, pela misericórdia de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional a vocês. E não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dá para entender isso? Que na realidade, meus amados, quando nós vamos moldando as coisas de Deus, Deus ele vai também nos alinhando de uma maneira que nós vamos crescendo, e nós vamos entendendo, e nós vamos deixando o Espírito Santo de Deus trabalhar em nossas vidas. Perceba, meus amados, que nós chegamos a uma situação em que é muito mais fácil você ter, quem sabe, essa comodidade de rapidez, do que você esperar realmente em Deus, dizer assim: olha, eu vou orar, eu vou clamar a Deus e vou esperar em Deus.
Mas eu não consigo fazer isso se eu não estiver alicerçado na palavra e dizer: Senhor, eu preciso me alicerçar na palavra, na oração, eu preciso estar na comunhão. Percebam que, de uma certa forma, nós chegamos a um momento que as pessoas, ou seja, não conseguem ver tudo isso e dizem assim: olha, mas eu preciso caminhar muito rápido, eu tenho que fazer com que aconteça, eu preciso fazer com que as coisas andem, mas eu esqueço de pedir a Deus que Deus venha a estar moldando a minha vida segundo a vontade dEle. E base é bíblica, a palavra de Deus nos menciona, nós não vamos ler, mas eu gostaria só de falar algo, que na vida de Sansão chegou um momento, eu comecei a meditar nessa palavra, e acontece da seguinte maneira: olha o que ocorre. Primeiro, o anjo visita a mãe de Sansão, dizendo porque ela era estéril, que ela teria um filho, e ele vem novamente, porque eles pedem uma prova a Deus, e Deus manda com que seus anjos vá novamente lá, um anjo vá, e fale com ele: ó, vai acontecer isso. Oh, aleluia! Olha, ele será muito forte, ele será uma bênção, ele será tudo de bom. Porém, chega-se um momento que esse homem, ele começa a crescer, e ele começa então: opa, peraí, eu já tenho tudo, eu já tenho a fé, eu já tenho a promessa, então agora eu posso fazer o que eu quero da minha vida. Em outras palavras dizendo. E chega-se um momento que ele começa a fazer tantas coisas de errado naquela ocasião, que chega-se um momento que o propósito de vida começa então a não exercer a fé, e a ponto de chegar o momento de uma crise muito grande. Você vai ver na vida desse homem, que ele chega a momentos, meus amados, tão terríveis, que ele se prostitui, ele chega no momento lá, casa com pessoas de outro, embora a Bíblia nos menciona, né? Que ele se casa com uma filisteia, mas a Bíblia nos menciona que já era um projeto de Deus, mas o projeto de Deus teria que acontecer, porém chega-se um momento em que ele começa a fazer tudo aquilo que ele não deveria fazer. Mas por quê? Porque ele sabia que ele tinha poder. Irmãos, entendam que nesta ocasião, a Bíblia nos menciona que ele precisava fazer simples uma coisa: guardar a fé. Chegar diante de Deus, viver uma vida plena diante do Senhor. Então ia juntar o útil e o agradável. Nós não sabemos como poderia acontecer, porque a Bíblia nos menciona o que ocorreu na vida dele, mas uma coisa eu sei, que ele poderia ir um pouco mais adiante, e lá na última frase dizer: e ele foi bem sucedido, e ele foi abençoado. Mas a história se resumiu ao contrário, pelo fato dele ter tudo, e no final da sua vida não ter nada. Então entendam, irmãos, entendam, que não é como você começou, mas sim como você irá terminar. Quantas pessoas estão abandonando a sua fé, elas estão deixando tudo de lado, e dizendo: olha, eu preciso, de uma certa forma, ganhar dinheiro, eu preciso viver uma vida diferente, eu preciso isso ou aquilo, e esquecem. Mas a palavra de Deus nos fala que nós, ou seja, para preservar tudo isso, nós precisamos preservar o nosso coração. Amém? Eu gostaria de ler em Provérbios 4:23, preserva o teu coração, que se você não conseguir preservar o teu coração, isso é um problema sério. Eu vou confessar algo aqui, amém? Coração turbado, irmãos, é um negócio muito complicado. Você pensar em tantas coisas, mas diz assim: acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele origina a vida. Na minha Bíblia, mas tudo bem, vamos lá, tá bom. Glória a Deus. Prestou atenção nisso? Guarda o teu coração. Você quer ver quando a gente não consegue guardar o nosso coração, irmãos? E é um problema muito sério. Quando ocorre muitas vezes que nós temos feridas na nossa alma, porque as feridas elas vão endurecendo o nosso coração. Sabe, é aquela pessoa que ele vive muitos anos numa situação tão complicada, tendo muitas vezes bronca da outra pessoa. Você quer ver o que está acontecendo
infelizmente, com muitas pessoas, e nós estamos sendo filmados, sim. Pessoas, meus amados, que saíram de uma comunhão, desta comunhão, porque um irmão, lá do cantinho, falou um negócio para ele, ele não gostou daquele negócio. O coração dele começou a ser endurecido, e a ponto de ele dizer assim: eu não vou mais para a igreja. Ou seja, o pastor, Deus usou o pastor para falar uma palavra, para dar uma palavra, né, um pouco mais objetiva ali para uma pessoa, e a pessoa pegou aquilo, e diz assim: não, eu não vou mais na igreja, porque o pastor falou aquela palavra, e eu não gostei daquela palavra. E nós estamos cansados de ver, meus amados, pessoas que estão fora do arraial. Pessoas que saíram, e quando você pergunta qual que é o propósito, por que você saiu? Ah, porque aconteceu isso. Mas tudo isso, entendam só, não é porque o irmão, ou o pastor, ou o outro irmão, ou a irmã falou, não é. É porque esta pessoa não conseguiu guardar o seu coração, e por não guardar o seu coração, ele acabou perdendo a sua fé. E quando ele perde a sua fé, aí já é um problema mais sério. Amém? Então, portanto, meus amados, a palavra de Deus vem ao nosso encontro dizendo: guarda o teu coração, guarda, guarda. Ou seja, as feridas da sua alma, elas fazem isso. As decepções não pode matar a tua fé, meu irmão. Deus, Ele quer restaurar. Por quê? Porque o nosso futuro, ele não está posicionado nesse momento aqui, alguém dizendo assim: ó, o teu futuro é esse, o teu futuro vai acontecer isso. Não, nós não temos condições de falar isso nem para os nossos filhos. Nós não podemos chegar para os nossos filhos: olha, o teu futuro é isso aí. Amém? Então entendam que o nosso futuro está guardado com quem? Com Deus. O que nós precisamos fazer é guardar a nossa fé, é viver esta fé e dizer: Senhor, eu preciso. Agora, como que eu vou preservar a minha fé? Mesmo em tempos difíceis, que esse é o que pega muito, né? Está passando por uma luta, por uma prova, estamos naquela situação e tal, e aquela coisa toda, e de repente a pessoa diz assim: ah, eu não aguento mais, eu não suporto mais. E aí você vai, eu amo a palavra de Deus, porque, irmãos, a palavra de Deus, ela é tão gloriosa para a nossa vida, porque ele poderia aqui citar todos os homens que venceram. Oh, que glória a Deus, ele venceu, ele venceu, ele venceu, ele venceu, ele venceu. Mas a palavra também coloca homens que venceram, mas também colocaram as suas dificuldades, os seus problemas, as suas adversidades. E aí você vai ver a vida de Jó. Muito simples, alguém diz: ah, mas Jó, foi Jó. Ah, foi aquele tempo. Irmãos, entendam, perdeu quase tudo. Mas chega um momento que ele diz: olha, está aí. Dá para entender o que acontece? Aleluia. Eu sei que o meu Redentor, Ele vive. Aleluia. Está entendendo, irmãos? Então, entendam que homens passaram por grandes dificuldades, como também Abraão. Nós vemos lá, até o próprio Elias. Chega um momento de uma crise na vida dele, que ele diz: olha, havia feito tudo o que precisava ser feito, porque Deus mandou que ele fizesse. Ou na autoridade, dizendo: segundo a minha palavra. Olha que coisa. E daqui a pouco ele foge, termina ali, e de repente ele foge de uma única pessoa. Uma crise que ele havia passado. Mas o próprio Deus permite então que isso acontecesse, porém lhe dá um refúgio, porque o nosso refúgio vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? O Espírito Santo, Ele quer trabalhar em nossas vidas de uma maneira e fazer com que nós venhamos a ser dependente dEle. Se eu não conseguir ser dependente do Senhor, nós vamos muitas vezes nos frustrar. Está entendendo? Pessoas, meus amados, eu fico notando isso na nossa vida. Eu vou falar algo aqui fora de um pouquinho aqui do contexto aqui, mas como que você está ansioso? Por que você está ansioso? Qual que é a sua ansiedade? Puxa, eu preciso disso ou daquilo e tal, e gera-se uma ansiedade tão grande na vida do ser humano, e essa ansiedade vai, quando ele não consegue acreditar que realmente Deus está com o seu projeto, os seus propósitos estabelecidos para a vida dele.
Ele chega um momento que a ansiedade vai tomando conta da vida dele, e chega-se o momento que essa ansiedade se torna um grande problema para a vida do ser humano. Eu comecei a ficar ansioso. Eu estava com um celular, me deram outro celular, e eu ia abrir os aplicativos e não abria o aplicativo, e a gente ficava ali, aquela coisa toda, não abriu o aplicativo, e vai abrir o aplicativo, não abre, aquilo, irmãos, vai nos incomodando de uma certa forma, e chega um momento que eu falo, vou jogar esse celular na parede. Olha aí, irmãos, cadê a nossa paciência? Não é isso, irmãos? Chega-se um momento aí, quando chegaram e me deram um outro celular, oh, aleluia. Agora, meus amados, olha a ansiedade entrando, tem que tomar muito cuidado, porque eu vou ouvir alguém falar comigo, já não quero mais ouvir no modo 1, tem que ser no 1,5 ou senão no 2, não consigo mais parar. Opa, peraí, eu vou ouvir. Entendam, meus queridos, que há uma necessidade de nós acalmarmos o nosso coração para deixar Deus falar conosco. Amém? Esses dias eu estava meio ansioso, o pastor me chamou para tomar um café. Aleluia. E o pastor falou uma coisa bem simples para mim, nós conversando ali e tal, né? Para tomar um café, né, irmão? Você sabe como que é aquele café, né? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É o Senhor, aleluia, agindo nas nossas vidas, amém? E o pastor nos pastoreando, isso é maravilhoso. O pastor, meu irmão, acalma o teu coração. Aquilo foi como se tirasse um peso muito grande. Eu falei, acalmar meu coração, aleluia. Oh, glória a Deus. Irmãos, quando nós começamos a acalmar o nosso coração, sabe o que acontece? O Espírito Santo começa a falar com a gente. Está entendendo? Enquanto estamos com o nosso coração turbado, o que o Espírito Santo fala? Não tem como falar, vou falar que jeito com você, meu filho? Que jeito que eu vou te orientar? Que jeito? E você abre a palavra, e o seu primeiro propósito é o quê? Que Deus fale comigo agora, e que os meus problemas sejam todos solucionados, e que eu possa viver, aleluia, oh, glória a Deus, o melhor desta terra. E aí o Senhor fala, calma o teu coração. Conduz aí, fica tranquilão aí, fica em paz, amém? Acalmou o coração? Amém, igreja? Acalma o teu coração, deixa o Espírito Santo falar contigo, deixa o Senhor trabalhar. Irmãos, entendam, pessoas muitas vezes eles saem de um culto abençoado e querem sair antes de terminar o culto, porque eles não conseguem ter paciência. E Deus está querendo falar com ele, olha meu filho é isso, minha filha é isso, eu quero isso de você, e Deus tem usado os teus servos, e a pessoa fica mais, puxa vida, e fica olhando para o relógio, ai meu Deus, porque eu tenho compromisso. Irmãos, o teu compromisso é de deixar o Espírito Santo trabalhar na tua vida de uma maneira especial, aleluia, porque quem permanece firme, verá o agir de Deus. Se você permanecer firmes, aleluia, firme, você vê aquilo que o Senhor tem para a tua vida, aleluia. E olha que homens no passado, ou seja, dentro da palavra de Deus, nos fala muito claro sobre isso, muito claro. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, não dá para entender, né, irmãos? Uma pessoa que era um perseguidor e de repente ele começa a servir ao Senhor, e de repente as batalhas até para ir pregar a palavra, ser açoitado, passar por naufrágio. Irmãos, eu fico pensando, aleluia, se tudo isso ocorresse na nossa vida, como nós seríamos? Estou falando do amor de Jesus, tome aqui. Estou falando do amor de Cristo, tome aqui, apanha. E quando eu estou indo pregar a palavra, de repente vem lá e entra no navio, o navio começa a afundar. E quando chega no lugar, tem que correr, porque, irmãos, entendam. Olha, o coração desse homem estava posto em quem, meus amados? Não estava posto em sistema, não estava posto em coisas desta terra,
não estava posto na riqueza, não estava o seu coração posto, mas o coração dele estava posto em Cristo. Aleluia! Ele queria ser neste momento cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, falar desse grande amor. O que diz a palavra aí? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Me ajuda aí. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei o quê? A minha fé, a fé. Está entendendo? Amém, irmãos? O que eu posso na realidade e como eu vou guardar essa fé? Irmãos, naturalmente, se você disser que vai guardar a tua fé na tua casa, algumas pessoas estão até assistindo e dizendo assim: não, está tudo bem, glória a Deus, eu estou ouvindo a palavra, eu vou guardar a minha fé. Pessoas que muitas vezes, meus amados, estão não percebendo que Satanás está fazendo o quê? Está tirando a sua paz, está tirando a sua vontade até de viver. Pessoas que estão, já saíram o rumo do seu caminho, ou seja, não sabem para onde ir mais. Pessoas que não têm mais o propósito de vida. Entendam que a palavra de Deus, ou o próprio Jesus vem e nos fala uma palavra clara e bem objetiva para nossas vidas. Assim como Paulo chega e diz: olha, está aí, não tem problema nenhum, está entendendo? Eu acabei a minha carreira, mas eu guardo a minha fé, aleluia! Não importa o que esteja acontecendo, não importa quais são as circunstâncias, não importa o que aconteceu, o que deixa de acontecer, o que importa é que eu vou sustentar a minha fé, eu vou guardar a minha fé, eu vou viver esta fé. E quando você vive esta fé, meu irmão, saiba de uma coisa: oh, aleluia, tudo muda, tudo muda, tudo muda, amém? Tudo muda. Será que você pode dizer para o teu irmão assim: guarda a fé e tudo muda? Aleluia! Porque muda, irmãos. Porque a partir desse momento, sabe o que acontece com a minha vida? Eu tenho em quem confiar. Eu não vou confiar no dinheiro que talvez eu não tenha, ou talvez eu tenha e vou confiar. Não, eu não vou confiar no sistema desse mundo. Eu não vou confiar, meus amados, em coisas banais, mas eu vou confiar no Senhor. Eu vou depositar a minha confiança nele. Eu deposito a minha confiança, e essa fé, ela é real, ela é viva, ela é realmente, aleluia, tremendo para com a minha vida. Agora entenda, só para nós encerrarmos aqui, aleluia. Quando a pessoa estava angustiada, passando por momentos que a sua fé já estava bem lá embaixo, já não havia condições de confiar mais, porque perdeu a sua fé. É como nós dissemos no começo dessa mensagem: pessoas que abandonaram tudo e dizendo assim: eu não suporto, eu não aguento, não dá, eu não tenho mais prazer, eu não tenho mais como viver, eu não tenho mais como chegar a um propósito, a um objetivo, porque perderam a sua fé. Mas agora a palavra de Deus, ela vem ao nosso encontro, quando Jesus ele chega diante de muitas pessoas que estavam ali, e Jesus olhava para essas pessoas e via como um rebanho que não tinha pastor, pessoas que estavam indo de um lado para o outro e não conseguiam chegar a lugar algum. Os seus pensamentos já estavam muito longe de Deus, porque o maior problema é isso, irmãos. O coração vai gerando e vai ficando uma situação e as pessoas vão ficando distante. É como aquele filho, né? Um testemunho de um pai, que o filho pergunta: pai, como que é o tamanho de Deus? E o pai, sem essa reação, porque nós não temos como medir isso, olha para os céus e vê um avião, e diz: está vendo lá? Está vendo aquele aviãozinho? Está vendo? E a criança: estou vendo, mas nossa, está muito longe. Está muito longe. Perceba isso. E o pai pega aquela criança, então leva lá no aeroporto e diz: olha, agora vamos lá no aeroporto e ver o mesmo avião que estava lá, pequenininho.
Agora ele vê aquele enorme avião, ele diz: puxa vida, que gigante! Aleluia! O tamanho de Deus vai depender, meus amados, da tua fé, daquilo que você crê, daquilo que você se posiciona, de que maneira você está enxergando as coisas de Deus ou não, e de que maneira Deus pode ser para a tua vida. De maneira que Jesus olha para aquelas pessoas que estavam vivendo essa situação, e a palavra de Deus nos fala lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, desculpe. Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus olha claramente, e olha para aquelas pessoas, como olha para mim, olha para você, e está vendo aquilo que está acontecendo. Aleluia. Mateus 11, 28. Está certo aí? Está 5:28. Amém. Glória a Deus. E diz, Jesus olha e diz: venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso a vocês. Amém? Amém? Então entendam, quando a tua fé estiver lá para baixo, ou acontecer algo com a tua vida, entenda isso: venha a Cristo, chegue-se a Ele. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmãos, entendam, Jesus quer exatamente fazer isso para as nossas vidas. Pastor, mas eu tenho muitos anos que eu sirvo a Deus, e está tudo bem. Irmãos, aleluia, glória a Deus por isso. Mas se a tua fé estiver sendo abalada, identifique isso e diga: Senhor, a minha fé não pode ser abalada, eu preciso me achegar, aleluia, a uma posição e viver uma fé plena diante daquele que tem o poder de fazer todas as coisas. Aleluia. Saiba, meus amados, que quando Jesus nos chamou para isso, Ele já estava enxergando pessoas que estavam do lado de fora, mas também para pessoas que estavam do lado de dentro. Porque não era simplesmente as pessoas que estavam lhe acompanhando ali, mas também eram pessoas que estavam vivendo aquela situação. Eles não conseguiam se identificar se estavam servindo ou se não estavam servindo. Mas uma coisa é certa: quando o homem chega-se a Jesus, entenda, oh aleluia, o milagre acontece. E isso é para as nossas vidas no todo, para toda a nossa vida, até chegarmos, e aleluia, ao momento em que nós chegarmos diante do Senhor, ou nos apresentarmos diante dele e dizer: Senhor, aleluia, eu acabei a minha carreira, mas guardei a minha fé. Amém? Você pode ficar de pé nesse momento. Aleluia. Eu não sei qual é a situação que você entrou aqui dentro, eu não sei qual é a situação que você se encontra, porque o teu coração é um lugar, meus amados, secreto. O coração do ser humano é um lugar secreto. Oh, os pensamentos, meus amados, é lugar secreto. Então, de forma que nós não sabemos como está a tua fé. Ou seja, eu já não tenho mais fé para ver a minha esposa, o meu esposo, o meu filho. Eu não tenho mais fé para ver as pessoas, o meu vizinho. Eu não tenho mais fé para ver pessoas que estão do meu lado servindo ao Senhor. Eu não tenho mais fé para estar orando por aquela pessoa. Eu não tenho mais fé. Irmãos, entendam, a sua fé precisa ser inabalável. É através de você que o Espírito Santo vai agir de uma forma especial. Seja o canal de bênçãos, aleluia, tanto para a tua vida como para a vida de outras pessoas. Entendam, a tua fé precisa ser inabalável. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Oh, Merablashuidemanai. Ah, Espírito Santo, Senhor, nós queremos, aleluia, clamar a Ti, através da oração, do jejum, aleluia, viver uma palavra, Senhor, santa diante de Ti. Nós precisamos que a nossa fé seja, Senhor, inabalável. Nós precisamos, Senhor, aleluia, transpor barreiras. Mas, Senhor, se nós não declararmos esta fé, nós não chegaremos a lugar algum. Oh Deus, aleluia. Oh Espírito Santo, age, Senhor, de uma forma especial. Aleluia. Oh, glória a Deus. Louve ao Senhor nesse momento. Vamos orar.
povo? Vai, pode pegar o óleo. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Vai orando, vai cantando ao Senhor. Nós vamos ungir a sua vida, presbíteros, em nome de Jesus. Vamos alimentar a nossa fé e fortalecer a nossa fé aqui hoje, em nome de Jesus. É o que o Senhor